Olá, meu nome é Marcos Felipe e eu sou o monitor responsável por explicar vírus, malwares, antivírus e armazenamento em nuvens. Bom, primeiramente vamos explicar sobre os códigos maliciosos. Os códigos maliciosos, malware, são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Bom, os malware têm o principal objetivo de causar algum dano no seu computador, seja apenas por vandalismo ou para conseguir alguma informação importante, como cartões de crédito e senhas. Bom, algumas das diversas formas como os códigos maliciosos podem infectar ou comprometer um computador são pela exploração de vulnerabilidades existentes nos programas instalados, pela autoexecução de mídias removíveis infectadas, como pendrives, pelo acesso a páginas web maliciosas, utilizando navegadores vulneráveis, pela ação direta de atacantes que, após invadir um computador, incluem arquivos contendo códigos maliciosos, ou pela execução de arquivos previamente infectados, obtidos em anexos de mensagens eletrônicas via mídias removíveis em páginas web ou diretamente de outros computadores, através do compartilhamento de recursos. Bom, o malware pode ser disseminado em computadores de forma direta ou indireta, como nós podemos ver nos exemplos nos quais foram citados. Bom, além de poder ser transmitido por pendrives ou então até mesmo por CDs e coisas semelhantes, os malware também podem ser transmitidos a partir de links, mensagens e também em sites específicos e em navegadores nos quais não são seguros e estão vulneráveis. Bom, continuando. Uma vez instalados, os códigos maliciosos passam a ter acesso aos dados armazenados no computador e podem executar ações em nome dos usuários, de acordo com as permissões de cada usuário. Ou seja, os códigos malware os códigos maliciosos eles tomam controle sobre o seu computador também e passam a ter acesso sobre todos os dados nos quais estão presentes nele. E eles podem executar ações usando os usuários que estão presentes no computador e tudo de acordo com as permissões de cada usuário. Os principais motivos que levam um atacante a desenvolver e a propagar códigos maliciosos são a obtenção de vantagens financeiras, a coleta de informações confidenciais, o desejo de autopromoção e o vandalismo. Bom, como já dito anteriormente, os códigos maliciosos eles podem ser utilizados tanto para somente vandalismo, quando a pessoa apenas quer causar algum dano ao seu computador, ou então para conseguir alguma forma de vantagem, seja ela financeira ou não. Além disso, os códigos maliciosos são muitas vezes usados como intermediários e possibilitam a prática de golpes, a realização de ataques e a disseminação de spam. Os principais tipos de códigos maliciosos existentes vão ser citados e apresentados nas próximas sessões, ou seja, nos próximos slides. Bom, agora vamos explicar sobre os vírus. O vírus é um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. Provavelmente, se você fizer uma pesquisa sobre vírus de computador, acabará esbarrando no termo malware. Bom, o vírus ele acaba sendo muitas vezes comparado com o malware, mas eles não chegam a ser a mesma coisa. Todo vírus de computador é um malware, mas nem todo malware é um vírus de computador. E essa é uma afirmação muito comum entre os especialistas na área de segurança da informação. Bom, depois de conseguir se anexar a um programa, arquivo ou documento, o vírus permanece inativo, ou seja, ele não tem nenhuma ação, ele não é executado, porém a partir do momento em que você acaba executando um programa ou aplicativo no qual ele está presente, ele acaba agindo e o seu código é executado. Continuando, o vírus permanece inativo até que as circunstâncias obriguem o computador ou dispositivo a executar o seu código. Para que o vírus contamine o computador, será necessário executar o programa infectado,
o que por sua vez obriga o código do vírus a ser executado. Bom, como eu já disse, o vírus ele permanece inativo. Ele só é ativado quando você executa o programa no qual ele está presente. Isso significa que um vírus pode permanecer inativo em seu computador, sem demonstrar nenhum sinal ou sintoma. Porém, quando o vírus contamina o computador, ele pode também contaminar outros computadores na mesma rede, roubar senhas ou dados, registrar o uso do teclado, corromper arquivos, enviar spam aos seus contatos de e-mail e até mesmo controlar o seu computador. São apenas algumas das ações irritantes e devastadoras que um vírus pode executar. Bom, o vírus ele é bastante perigoso por conta disso, porque além de ele ser inativo, a partir do momento em que ele é executado, ele causa vários danos, como posso dizer, simultaneamente no seu computador. E eles são classificados de algumas formas, que estão aqui eu direi a seguir. Vírus propagado por e-mail, recebido como um arquivo anexo a um e-mail, cujo conteúdo tenta induzir o usuário a clicar sobre este arquivo, fazendo com que seja executado. Ou seja, o vírus no qual é propagado por e-mail, ele só é ativado a partir do momento em que você clica nele. O e-mail ele tem um objetivo principal de fazer com que você acabe clicando no link ou anexo no qual está nele. E caso você faça isso, você acaba sendo infectado. Quando entra em ação, infecta arquivos e programas e envia cópias de si mesmo para os e-mails encontrados na lista de contatos gravados no computador. Ou seja, o vírus propagado por computador, além de infectar não só o seu computador, ele também irá enviar e-mails para os contatos nos quais estão salvos no seu computador para tentar infectar o máximo de vítimas possível. Vírus de script. Escrito em linguagem de script como VBScript e JavaScript e recebido ao acessar uma página web ou por e-mail, como um arquivo anexo ou como parte do próprio e-mail, escrito em formato HTML. Bom, o VBScript ele é um pouco diferente, porém, embora ele também possa ser recebido por e-mail, ele é automaticamente executado dependendo da configuração do seu navegador web e do programa leitor de e-mails do seu usuário. Já o vírus de macro é um tipo específico de vírus de script, escrito em linguagem de macro, que tenta infectar arquivos manipulados por aplicativos que utilizam essa linguagem, como por exemplo os do pacote Office, do Microsoft Office, Word, PowerPoint, Excel e por aí vai. Bom, agora o vírus de telefone celular. Vírus que se propaga de celular para celular por meio da tecnologia Bluetooth ou de mensagens MMS, Multimedia Message Service. Bom, o vírus de telefone celular, a sua infecção ocorre quando um usuário permite, quando ele recebe um arquivo infectado e acaba fazendo a execução desse arquivo. E após infectar o celular, o vírus pode destruir ou sobrescrever arquivos, remover, transmitir contatos da agenda, efetuar ligações telefônicas e até drenar a bateria e a carga do celular, além de tentar se propagar para outros celulares, assim como os outros vírus fazem. Bom, agora estarei explicando sobre o worm. O worm é um tipo de malware mais perigoso que um vírus comum, pois sua propagação é rápida e ocorre sem controle da vítima. Assim que ele contamina o computador, o programa malicioso cria cópias de si mesmo em diferentes locais do sistema e se espalha para outras máquinas, seja por meio de internet, mensagens, conexões locais, dispositivos USB ou arquivos. O objetivo do golpe, em geral, é roubar dados do usuário ou de empresas. Ou seja, o worm ele consegue ser mais perigoso que o próprio vírus pelo fato de ele ocorrer de forma autônoma e também por ele criar várias cópias de si mesmo e também espalhar essas cópias para diferentes computadores, seja por meio da internet, mensagens, conexões locais ou até dispositivos USB ou arquivos.
O worm oferece mais riscos do que o vírus porque o seu programa é autônomo, como eu já disse anteriormente, de maneira que ele não precisa interagir com o usuário para se ativar no PC e se multiplicar para outras máquinas por meio da rede. Bom, é exatamente por isso que o worm é mais perigoso, porque além de tudo isso, além de ele ele funcionar de forma autônoma, ele não precisa de uma interação direta com o usuário. Já o vírus, ele só é ativado a partir do momento em que você executa um aplicativo no qual ele está presente, o código dele é executado assim por diante. Já o worm funciona de forma autônoma e não precisa dessa interação. O processo de propagação e infecção dos worms ocorre da seguinte maneira: identificação dos computadores alvos. Após infectar o computador, o worm tenta se propagar e continuar o processo de infecção. Para isso, necessita identificar os computadores alvos para os quais tentará se copiar, o que pode ser feito de uma ou mais das seguintes maneiras. Bom, antes de eu citar as maneiras nas quais o worm pode usar para se propagar, ele faz uma identificação dos computadores alvos, ou seja, ele primeiro tenta enviar arquivos, ele faz toda uma análise para tentar fazer uma identificação dos arquivos nos quais ele irá enviar para infectar esse computador. Agora as maneiras nas quais essa identificação dos computadores alvos podem ser feita: efetuar varredura na rede, identificar computadores ativos, aguardar que outros computadores contatem o computador infectado, utilizar listas pré-definidas ou obtidas na internet, contendo a identificação dos alvos, ou utilizar informações contidas no computador infectado, como arquivos de configuração e listas de endereços de e-mail. Ou seja, o worm usa as informações que já estão presentes no próprio computador, ou também podem acabar conseguindo informações através da internet para poder fazer a identificação dos computadores alvos. Já o envio das cópias após identificar os alvos, o worm efetua cópias de si mesmo e tenta enviá-las para estes computadores por uma ou mais das seguintes maneiras: como parte da exploração de vulnerabilidades existentes em programas instalados no computador-alvo, anexadas a e-mails, via canais de IRC, Internet Relay Chat, via programas de troca de mensagens instantâneas ou incluídas em pastas compartilhadas em redes locais ou do tipo P2P, Peer-to-Peer. Bom, o envio das cópias pode ocorrer dessa forma. Ele pode utilizar de vulnerabilidades já existentes no programas, assim como o vírus pode fazer também. Pode fazer uso de e-mails ou também até por troca de mensagens instantâneas. Já a ativação das cópias funciona da seguinte forma: após realizado o envio da cópia, o worm necessita ser executado para que a infecção ocorra, o que pode acontecer de uma ou mais das seguintes maneiras: imediatamente após ter sido transmitido pela exploração de vulnerabilidades em programas sendo executados no computador-alvo no momento do recebimento da cópia, diretamente pelo usuário pela execução de uma das cópias enviadas ao seu computador, ou pela realização de uma ação específica do usuário, a qual o worm está condicionado, como, por exemplo, a inserção de uma mídia removível, agora o reinício do processo. Após o alvo ser infectado, o processo de propagação e infecção recomeça, sendo que a partir de agora, o computador que antes era o alvo passa a ser também o computador originador dos ataques. Ou seja, para a ativação das cópias do worm, ele também ele é executado de alguma forma, seja até no momento do recebimento da cópia, ou então diretamente pelo usuário, quando ele acaba abrindo e executando uma das cópias, ou então pela realização de alguma ação específica, no qual o worm acaba sendo condicionado a estar lá, como por exemplo uma mídia removível, que no caso seria o pendrive. E após o reinício do processo, o worm ele acaba fazendo com que aquele computador infectado
não seja somente apenas mais um computador comum no qual tem um worm e esteja infectado, mas ele agora acaba se tornando a fonte de disseminação do worm, já que ele fará envios e também acabará sendo o originador desses ataques. Agora estarei explicando sobre bot e botnet. Bot é um tipo de malware que permite ao hacker ou cracker obter controle completo através de uso remoto de um computador afetado, ou seja, transforma um computador em um zumbi para realizar tarefas de forma automatizada na internet, sem o conhecimento do usuário. Ou seja, o bot ele já é diferente por conta do fato de ele agir de forma também automatizada, mas ele funciona após receber uma ordem do seu controlador. Ou seja, ele é usado através de um controle remoto, por assim dizer. A comunicação entre o invasor e o computador infectado pelo bot pode ocorrer via canais de RC, servidores web e redes do tipo P2P, e entre outros meios. Ao se comunicar, o invasor pode enviar instruções para que ações maliciosas sejam executadas, como desferir ataques, furtar dados do computador infectado e enviar spam. Ou seja, os bots eles funcionam, como eu já disse, como a partir de ordens. Eles são dados comandos para eles e a partir desses comandos eles acabam efetuando as suas ações, como furtar dados do computador ou então até atacar e enviar spam. Uma botnet, por sua vez, é uma rede de agentes de software ou bots que executam autonomamente. Algumas ações maliciosas que podem ser executadas por intermédio de botnet são ataques de negação do serviço, propagação de códigos maliciosos, inclusive do próprio bot, coleta de informações de um grande número de computadores, envio de spam e camuflagem da identidade do atacante, com o uso de proxies instalados nos zumbis. O esquema simplificado apresentado a seguir exemplifica um funcionamento básico de uma internet. Bom, essa imagem na qual eu coloquei nos slides faz uma boa representação de como funciona o esquema da botnet. Isso é um esquema simplificado. Bom, um atacante propaga um tipo específico de bot na esperança de infectar e conseguir a maior quantidade possível de zumbis. Os zumbis ficam então à disposição do atacante. Agora, seu controlador à espera dos comandos a serem executados. Como eu já disse anteriormente, os bots eles precisam de uma ordem para poder funcionar. E a partir do momento que eles a recebem, eles acabam executando ela. Bom, quando o controlador deseja que uma ação seja realizada, ele envia aos zumbis os comandos a serem executados, usando, por exemplo, redes do tipo P2P ou servidores centralizados. Os zumbis executam então os comandos recebidos durante o período pré-determinado pelo controlador. Quando a ação se encerra, os zumbis voltam a ficar à espera dos próximos comandos a serem executados. Ou seja, os bots ou zumbis, eles funcionam dessa forma. Eles apenas funcionam a partir de comandos nos quais são enviados para eles por um tempo pré-determinado pelo controlador. E a partir do momento em que essa ação se encerra, eles voltam a ficar à espera das próximas ordens do seu controlador. Agora vamos para o spyware. O spyware é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Ou seja, o spyware ele é usado para coletar, ele é colocado no computador para poder coletar as informações desse computador, os dados, e enviar para terceiros, ou seja, para outras pessoas. Porém, o spyware pode ser usado tanto de forma legítima quanto de forma maliciosa. No caso, a forma legítima é quando ela é feita com o consentimento do dono do computador.
ou então dos usuários nele presentes. No caso, o controlador, muitas das vezes, o dono do computador muitas vezes coloca o spyware no computador para poder fazer uma verificação de quem está fazendo o uso do seu computador sem sua permissão, seja de modo abusivo ou não autorizado. Já o malicioso, ele executa ações que podem comprometer a privacidade do usuário e a segurança do computador. Eles podem monitorar, capturar informações referentes à navegação do usuário, como por exemplo, os sites pelos quais ele andou, ou ele também pode estar inseridos em outros programas, e ele coleta dados, senhas e assim por diante. Esse tipo de malware é um dos mais perigosos, pois ele busca informações confidenciais que podem ser usadas para diversos fins, inclusive para roubo de senhas pessoais, informações bancárias ou de cartões de créditos. Bom, e agora o keylogger. O keylogger é capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. Bom, o keylogger ele captura toda a tecla, absolutamente toda a tecla que for digitada pelo usuário no momento em que ele está instalado. E ele é usado muitas das vezes para conseguir acesso a senhas ou até dados dos usuários, já que para o usuário poder acessar algum site ou aplicativo, muitas vezes ele precisa digitar a sua senha antes de fazer o acesso, a não ser que ela já esteja salva, e isso acaba sendo utilizado como forma de roubo pelo keylogger. Sua ativação, em muitos casos, é condicionada a uma ação prévia do usuário, como a um site específico de comércio eletrônico ou de internet banking. Bom, só para esclarecer, no caso, o internet banking é basicamente um banco eletrônico, aqueles sites nos quais você usa para ter um cartão online ou coisa do tipo. Já o screen logger, ele é similar ao keylogger. Ele é capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor, nos momentos em que o mouse é clicado, ou a região que circunda a posição onde o mouse é clicado. Ou seja, o screen logger chega a ser até mais preciso. É bastante utilizado por atacantes para capturar as teclas digitadas pelos usuários em teclados virtuais, disponíveis principalmente, de novo, em sites de internet banking. Ou seja, é necessário que nós tenhamos muito cuidado quando nós tratamos de internet banking, por conta do fato de que, caso nós tenhamos algum desses malware, nós tomemos cuidado, porque a nossa senha pode acabar sendo vazada, por conta que ele vai capturar cada tecla na qual foi digitada e assim por diante. Já o adware, ele é projetado especificamente para apresentar propagandas. Pode ser usado para fins legítimos, quando incorporado a programas e serviços, como forma de patrocínio ou retorno financeiro para quem desenvolve programas livres ou presta serviços gratuitos. Bom, a forma legítima do adware de ser usado, a única coisa que ele faz é mostrar propagandas na sua tela para conseguir um retorno, já que você está fazendo uso de um aplicativo gratuito ou coisa do tipo. Ele também pode ser usado para fins maliciosos, quando as propagandas apresentadas são direcionadas de acordo com a navegação do usuário e sem que este saiba que tal monitoramento está sendo feito. Ou seja, o adware ele também pode ser usado de forma maliciosa para aparecer anúncios de acordo com as coisas na qual você está pesquisando. De acordo com os sites nos quais você entra, ele vai mostrar propagandas relacionadas àquilo. E muitas vezes ocorre sem que o usuário sequer saiba que esse monitoramento está sendo feito. Já o spyware é um dos malwares mais difíceis de detectar, pois ele age de maneira silenciosa nos dispositivos, ao contrário do adware. Ele executa as operações em segundo plano, de modo que é capaz de espionar por um longo período sem que a vítima descubra. O spyware costuma vir oculto junto com o download de programas ou de arquivos online gratuitos, mas vale ressaltar que ele pode ser usado tanto para fins legítimos quanto para golpes. Agora estarei explicando sobre o backdoor. Bom,
Backdoor é um programa que permite o retorno de um invasor ao computador comprometido. Bom, vou fazer logo um breve resumo. O backdoor ele basicamente funciona da seguinte forma: ele é instalado ele está instalado em computadores nos quais já estão danificados por algum outro tipo de malware, e ele permite o retorno do invasor que antes já fez aquilo. E eles, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para esse fim. Geralmente é instalado a partir de uma falha de segurança explorada por um malware. Como eu já disse, ele é instalado a partir de uma falha na qual já estava presente no computador que algum malware ou vírus já causou, que pode ser um vírus, trojan, adware ou até mesmo explorada através de um acesso via internet, por exemplo, utilizando sistemas e sites com falhas de segurança. Bom, também tem essa questão de que alguns sites não têm uma segurança total sobre o que está sendo feito nele, e por isso também pode ser utilizado como forma de contaminação no seu computador. Pode ser incluído pela ação de outros códigos maliciosos que tenham previamente infectado o computador, ou por atacantes que exploram vulnerabilidades existentes nos programas instalados no computador para invadi-lo. Após incluído, o backdoor é usado para assegurar o acesso futuro ao computador comprometido, permitindo que ele seja acessado remotamente, sem que haja necessidade de recorrer novamente aos métodos utilizados na realização da invasão ou infecção, e na maioria das vezes sem que seja notado. Ou seja, o backdoor ele é utilizado para que o antigo invasor possa retomar controle de forma remota sobre o seu computador, e para que ele não tenha que fazer a utilização dos métodos nos quais foram usados anteriormente, seja ele vírus, trojan ou o que quer que seja. Há casos de backdoors incluídos propositalmente por fabricantes de programas, sob alegação de necessidades administrativas. Desculpa, só estava verificando se estava gravando. Esses casos constituem uma séria ameaça à segurança do computador que contenha um destes programas instalados, pois, além de comprometerem a privacidade do usuário, também podem ser usados por invasores para acessarem remotamente o computador. Ou seja, antigamente os backdoors eles eram usados por fabricantes de programas com dizendo que tinha essa necessidade por conta que tinham essas necessidades administrativas. Porém, isso ainda continua tendo uma séria ameaça à segurança do computador, porque eles podem acabar comprometendo a segurança e a privacidade do usuário, além de também poderem ser usados por outros invasores para terem acesso remoto ao computador. Agora eu vou explicar sobre o Trojan, ou o cavalo de Troia. Cavalo de Troia é um tipo de malware que frequentemente está disfarçado de software legítimo. Eles podem ser empregados por criminosos virtuais e hackers para tentar obter acesso aos sistemas dos usuários. Em geral, os usuários são enganados por alguma forma de engenharia social para carregar e executar cavalos de Troia em seus sistemas. Bom, resumindo, existem alguns tutoriais nos quais ensinam você a baixar algum aplicativo ou algum jogo de forma gratuita. Porém, dependendo de como você for fazer esse uso, um trojan pode tentar tomar controle do seu computador. E você não prestar atenção, ele acaba se infiltrando no seu computador e você vai ter sérios problemas. E a engenharia social é basicamente isso. Nos tutoriais, ele pode acabar induzindo você a fazer com que você baixe a segurança do seu computador, especificamente para aquilo, porém você acabará conseguindo vírus, no caso trojan. Uma vez ativados, os cavalos de Troia permitem que os criminosos o espionem, roubem seus dados confidenciais e obtenham acesso ao seu sistema pela porta de fundo, backdoor. Exemplos de trojans são programas que você recebe ou obtém de sites na internet
e que parecem ser apenas cartões virtuais animados, álbuns de fotos, jogos e protetores de telas, entre outros. Os jogos, principalmente, quando você quer instalar algum jogo no qual é pago e quer instalar ele de forma gratuita, isso acaba ocorrendo e você acaba conseguindo um trojan para o seu computador se você não tiver muito cuidado. Estes programas geralmente consistem de um único arquivo e necessitam ser explicitamente executados para que sejam instalados no computador. Há diferentes tipos de trojans, classificados de acordo com as ações maliciosas que costumam executar ao infectar um computador. Alguns destes tipos são Trojan Downloader, instala outros códigos maliciosos obtidos de acesso na internet, ou seja, o Trojan ele vai entrar, além de ele se infiltrar no seu computador, esse tipo de Trojan Downloader, ele também vai instalar outros códigos maliciosos, malware. Trojan Dropper, instala outros códigos maliciosos embutidos no próprio código do Trojan. No caso diferente do Trojan Downloader, ele não instala da própria internet. O downloader instala da própria internet, porém o dropper vai instalar do próprio código que está presente no Trojan. Trojan Backdoor inclui backdoors, como eu já expliquei anteriormente, que são backdoors, você provavelmente já sabe como deve funcionar, possibilitando o acesso remoto do atacante ao computador, que é assim como os backdoors funcionam. Trojan DOS instala ferramentas de negação de serviço e as utiliza para desferir ataques. Trojan Destrutivo altera ou apaga arquivos e diretórios, formata o disco rígido e pode até deixar o seu computador fora de operação. Deixa o seu computador inoperante de forma que não há que você precise formatar ele ou tentar fazer alguma coisa para tentar tomar o controle dele novamente. Trojan Click redireciona a navegação do usuário para sites específicos, com o objetivo de aumentar a quantidade de acessos a estes sites ou apresentar propagandas. Bom, o Trojan Clicker ele pode ter ele tem o principal objetivo de fazer com que você que você entre nesses sites para que esses sites ao longo do ganho de cliques e visualizações eles ganhem mais dinheiro e até apresentam propagandas para você para conseguir mais lucro. Trojan Proxy instala um servidor de proxy, possibilitando que o computador seja utilizado para navegação anônima e para envio de spam. Trojan Spy instala programas spyware e os utiliza para coletar informações sensíveis, como senhas e números de cartão de crédito, e enviá-las ao atacante. Bom, como eu já disse e expliquei anteriormente, os spyware são muitos usados para conseguir dados específicos, assim como o Trojan pode instalar programas spyware para já vir junto com isso e conseguir suas senhas e números de cartão de crédito. Trojan Banker ou bancos coleta dados bancários do usuário através da instalação de programas spyware, que são ativados quando sites de internet banking são acessados. É similar ao Trojan Spy, porém com objetivos mais específicos. Esse ele não tem objetivo de coletar apenas senhas no geral, mas sim especificamente de contas bancárias, coletar apenas dados bancários do seu computador. Agora vou explicar sobre o Hotkit ou Rootkit. Hotkit é um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido. Ou seja, o Rootkit é usado para esconder, para ocultar outros códigos maliciosos, outro malware, no qual está presente no seu computador para que você acabe não detectando ele. O conjunto de programas e técnicas fornecidos pelos Rootkits podem ser usadas para remover evidências em arquivos de logs, instalar outros códigos maliciosos, como backdoors, para assegurar o acesso futuro, bastante atenção, para assegurar o acesso futuro ao computador infectado, esconder atividades e informações, como arquivos, diretórios, processos, chaves de registro, conexões de rede e etc., mapear potenciais vulnerabilidades,
em outros computadores por meio de varreduras de rede ou capturar informações da rede onde o computador comprometido está localizado pela interceptação de tráfego. Bom, a partir dessa leitura pode-se observar que o hotkit ele tem o principal objetivo de ocultar os arquivos nele presentes ou até fazer com que ele tenha o seu acesso futuro garantido e assim por diante. É muito importante ressaltar que o nome hotkit não indica que os programas e as técnicas que o compõem são usadas para obter acesso privilegiado a um computador, mas sim para mantê-lo. Ou seja, eles não são usados para conseguir o acesso ao computador. Eles já têm o acesso ao seu computador e apenas querem mantê-lo para que eles prossigam tendo esse acesso ao seu computador. Hotkits inicialmente eram usados por atacantes que, após invadirem o computador, os instalavam para manter o acesso privilegiado, sem precisar recorrer novamente aos métodos utilizados na invasão. E aqui pode-se notar uma certa semelhança entre os rootkits e os backdoors, por conta do fato de os dois poderem ser utilizados para esses dois fins. No caso, os rootkits eram utilizados para esse fim. Eles eram utilizados para você conseguir um acesso, para eles conseguirem retomar acesso sobre o seu computador, sem precisar usar das antigas dos métodos que foram utilizados anteriormente, seja vírus, trojan, independente do que seja. Apesar de ainda serem bastante usados por atacantes, os hotkits atualmente têm sido também utilizados e incorporados por outros códigos maliciosos para ficarem ocultos e não serem detectados pelo usuário e nem por mecanismos de proteção. Ou seja, os hotkits são utilizados para ocultar, para que você não consiga descobrir que há algum malware no seu computador e para que eles ainda tenham esse acesso. Agora nós vamos finalmente falar sobre os antivírus. Antivírus, agora que nós já aprendemos tudo ou praticamente tudo sobre os vírus, sobre os tipos mais comuns de vírus e os mais perigosos, agora a gente vai aprender sobre como nós nos prevenirmos para que nós não tenhamos os nossos computadores infectados pelos vírus. Bom, no momento que antivírus é um software que detecta, impede e atua na remoção de programas de software maliciosos, como vírus e worms. São programas usados para proteger e prevenir computadores e outros aparelhos de códigos ou vírus, a fim de dar mais segurança ao usuário. O antivírus, contudo, possui vários métodos de identificação para impedir a entrada de vírus, incluindo a atualização automática, escaneamento, quarentena e outros meios. Quando um vírus é detectado, o antivírus quebra o seu código e o separa em grupo de caracteres denominados string, que não são encontrados em outros programas do computador. E no momento que é detectado, o usuário é notificado, no caso, o antivírus notifica a gente, o arquivo é deletado e é enviado para a quarentena. E aqui estão algumas das formas nas quais podem ser usadas para o escaneamento de vírus. No caso, são as mais conhecidas. Sensoriamento heurístico. Quando o usuário solicita o escaneamento da máquina, esse é o segundo passo executado. Realiza uma varredura de todo o sistema em busca de instruções que não são executadas nos programas usuais. Busca algorítmica. Utiliza algoritmos para encontrar as ameaças. Checagem de integridade. Essa verificação faz comparações com as informações registradas em um banco de dados com as informações atuais do sistema, identificando as possíveis ameaças. Um vírus pode causar vários transtornos, como roubo de informações, sequestro de dados, corromper o sistema operacional e transferir informações para outras máquinas. Um pendrive infectado, sites de
conteúdo erótico ou duvidoso, download de arquivos, programas infectados e e-mails são algumas das formas que seu computador pode ser infectado por vírus. No caso, são as formas mais comuns também. E agora nós vamos explicar sobre os tipos de antivírus. Alguns antivírus são dotados de alguns recursos especiais. São eles: tecnologia push, que atualiza a lista de vírus, e ao conectar-se à internet, o micro aciona o software backweb, que busca automaticamente novas versões da lista de vírus no site da McAfee, sem a necessidade de o usuário fazer downloads manuais. Ou seja, a tecnologia push faz um download e atualiza as suas configurações em relação à lista de vírus atuais, para que assim eles descubram novos tipos de vírus e você sempre esteja em segurança. Já o ScreenCam varre o disco rígido enquanto o micro está ocioso. Toda vez que o screensaver é acionado, o vírus entra em ação. Além de não atrapalhar a rotina do usuário, evita a queda de desempenho do PC. Agora, vamos para um ranking dos melhores antivírus. E o ranking final dos 10 melhores antivírus atualmente é Kaspersky Total Security, Bitdefender Antivirus Plus, Kaspersky Free, Bitdefender Free, Avira Internet Security. No caso, reforçando, o Free na frente de algum desses antivírus, no caso diz que é uma palavra em inglês, no qual diz que o aplicativo é grátis. Ou às vezes ele é grátis por um período indeterminado de tempo, ou até é gratuito. Porém, caso você queira ter mais funções, você precisa acabar fazendo pagamento. Continuando, Avira Internet Security, Norton Antivírus, fabricado pela Symantec, Panda Premium, Panda Free, Avast Premium Security e AVG Free Antivírus, antivírus gratuito disponível na internet. E agora, algumas das dicas importantes para que você possa se precaver em relação aos vírus. Existem vários utilitários para procurar e retirar vírus de seu sistema, mas nada melhor que a prevenção. Para isso, recomenda-se o seguinte: mantenha sempre atualizado o seu programa antivírus, evite utilizar programas piratas, sempre que for utilizar um programa novo, pesquise antes a existência de vírus. Se encontrar algum, remova-o. Proteja seus pendrives, HC externo, CD, DVD e etc. contra gravações indevidas. Faça sempre cópias de segurança, que é o backup, de seus arquivos, pois assim você terá como recuperá-los em caso de ataques de vírus ou de dano no disco. Controle seu sistema quanto ao seu uso por pessoas estranhas ou não autorizadas. Sempre verifique seu equipamento logo após terem sido efetuadas nele apresentações de novos programas, sistemas ou após a intervenção do pessoal da assistência técnica. Se for possível, deixe instalado um programa antivírus funcionando em background, ou seja, no plano de fundo. Ou seja, enquanto você utiliza o computador, ele irá intervir toda vez que algum vírus se manifestar ou for encontrado. E bom, essa foi a nossa aula sobre antivírus, vírus e malware. Até a próxima!